não há outro. A paz do Senhor, meus queridos. Aqui quem está falando é Diego Andrade. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, a minha mãe se converteu e automaticamente eu caminhei ali nos caminhos do Senhor com ela, na casa do Senhor. E ali eu tive a oportunidade de conhecer as histórias do Deus vivo, as histórias dos personagens bíblicos. E ali eu cresci em graça e conhecimento, né? Porém, aos 14 para os 15 anos de idade, eu tive realmente a minha experiência com Deus. A minha mãe, junto com a minha família, decidiu sair de uma igreja mais tradicional para ir para uma igreja mais avivada. E nesse processo de transição, eu acabei não indo com eles, indo para uma outra denominação que também era uma denominação pentecostal, mais avivada. Que havia um amigo meu que era músico lá e eu sempre gostei de música. E por influência dele acabei ficando nessa igreja. E ali eu tive a minha experiência com Deus. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Ali foi onde eu aprendi a orar ao Senhor nas madrugadas, chorar na presença do Senhor. E vivi momentos inesquecíveis, né, da minha vida, aonde eu posso dizer que eu deixei de ser filho de crente para ser um cristão de verdade. Nesse mesmo período, eu lembro que eu estava no ensaio do Ministério de Louvor. Eu sinceramente não tinha intuito de ser um ministro de louvor, nunca foi meu objetivo de criança, eu nem sabia na verdade que eu cantava. O meu grande desejo, para surpresa de muito, era ser um grande baterista, mas as coisas não são como às vezes a gente planeja, né? E é como Deus planeja. E eu lembro que eu ali no ensaio do Ministério de Louvor, chegou uma pessoa da rua e meio ali procurando alguém, e eu estava sentado ali no banco lá atrás assistindo o ensaio, e ele virou para mim e falou: jovem, eu saí da minha casa e Deus mandou falar algo para alguém, esse alguém é você. E eu fiquei um pouco assustado porque eu não entendi aquilo tudo ainda, embora eu tivesse sido criado na igreja, como era uma igreja mais tradicional, não era acostumado com essas coisas. Ele falou que Deus tinha levado ele lá para dizer algo para mim. Ele disse: olha, jovem, Deus manda dizer que Ele tem um chamado na sua vida, e Ele vai te fazer um ministro de louvor, e você vai ser usado com muita autoridade. E também vai ser usado na palavra do Senhor, vai pregar com muita autoridade, e Deus vai te usar grandemente. E a partir daquele dia, eu comecei a ver as coisas de forma diferente, e eu comecei a entender que eu tinha um chamado, eu comecei a entender que Deus tinha um plano na minha vida. E não passou muito tempo depois, eu estava numa vigília, junto com os meus amigos, e o pregador da noite estava lá no altar. Ele deixou lá o microfone e saiu de lá, pegou no meu braço e começou a rodar comigo no altar onde ele estava pregando, e eu não entendi nada daquilo, porque eu ainda era imaturo com essas coisas de Deus. E ele me deu várias voltas comigo no altar, não entendi nada, mas passando anos depois, Deus me trouxe para a comunidade presbiteriana onde eu estou hoje, para estar junto da minha família. Deus falou comigo que era o momento de eu estar junto da minha família, onde eu estou aqui até hoje com eles. E eu lembro que o apóstolo Renan Siqueira pregando para nós aqui nesse altar e falando que nós somos pessoas que Deus escolheu, pessoas separadas para o altar. E quando ele ministrou aquilo, Deus também ministrou no meu coração e me fez voltar lá atrás, naquele tempo onde aquele homem falou aquilo comigo, e quando aquele outro pastor segurou nos meus braços e começou a girar comigo no altar, e Deus falou comigo através da ministração do apóstolo Renan, que naquele tempo Deus já estava me separando. Eu sou um jovem, eu sou um homem separado para o altar. Meu objetivo talvez é um pouco incomum com os demais da área musical, ministerial, na questão do louvor, porque eu sinceramente não tenho objetivo de tocar nas nações, em vários países ou cidades. Eu não sou uma pessoa, sinceramente, que almejo isso. Eu sou uma pessoa que hoje eu entendo e eu almejo fazer a vontade do Senhor. Se eu tiver que ficar aqui 5, 10, 20 ou minha vida toda aqui na minha igreja local, adorando ao Senhor, eu vou fazer isso com muita alegria, porque eu tenho prazer em fazer aquilo que Deus a mim confiou. Agora, se Deus quiser me levar para as nações, para as cidades, para me testemunhar, para me cantar e adorar o Senhor, fazer aquilo que Deus a mim confiou, é claro que eu vou ficar alegre da mesma forma. Quem não quer fazer e quer viver daquilo que gosta de fazer, né? E eu vou ficar alegre da mesma forma. Porém, se Deus tiver outros planos, eu vou me alegrar assim mesmo. Eu sou muito grato, Senhor,
pela vida que eu tenho hoje. Onde está o que pode? Hoje eu tenho entregado nas mãos de Deus. O que Deus tiver para mim, eu levanto as mãos do céu e dou graças. Então hoje você pôde escutar aí um pouquinho da minha história e que Deus possa acrescentar na vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos.